Sabia que você pode se tornar dono e proprietário desse imóvel que você mora já há muito tempo, dentro dos limites da lei? Olá pessoal, aqui quem fala é Jéssica de Oliveira Rocha, advogada. E nesse vídeo eu te falo como isso é possível através da uso capião. Vem comigo. Eu vou começar esse vídeo falando um pouco do conceito de uso capião, que é a ação utilizada para esses tipos de casos, onde a pessoa só tem a posse e não tem a propriedade, mas devido ao tempo em que ela mora lá e os requisitos específicos para cada pessoa, ela consegue adquirir a propriedade e colocar o nome dela na matrícula daquele imóvel. A uso capião é um processo, seja judicial ou administrativo, que faz com que você tenha a propriedade do bem, mesmo sem ter comprado aquele bem. É uma forma de se tornar dono de um bem, móvel, imóvel, terreno, até móvel, dependendo de alguns casos, quando você tem a posse por um determinado período de tempo e somado a isso, cumpre os requisitos legais. É como se você conquistasse a propriedade pelo uso contínuo, desde que ninguém conteste a sua posse e ela tenha sido de forma pacífica, sem nenhum conflito. Agora eu vou falar um pouco de quais os bens podem ser objeto dessa uso capião. Se aplica a bens imóveis urbanos, ou seja, em cidades, imóveis rurais, ou seja, na região do interior, fazendas, chácaras, e até alguns bens móveis, como veículos ou outros objetos, mas isso em casos específicos. Um ponto importante a se falar nesse tópico é com relação aos bens públicos do governo. Em regra, eles não podem ser objeto de uso capião. Porém, atualmente existem alguns pontos de jurisprudência, casos concretos, em que bens públicos foram objeto de ação de uso capião e tiveram um resultado favorável, não na sua totalidade, mas em alguns termos modificados. Agora, eu vou falar um pouquinho dos requisitos para uso capião, que nada mais é as exigências que devem ser cumpridas para que você possa entrar com a ação de uso capião e tentar um resultado favorável. Um dos primeiros passos para você conseguir entrar com essa ação de uso capião é ter usado o imóvel sem interrupção de tempo e sem brigas com outras pessoas sobre essa posse. Por exemplo, fiquei na posse por 3 anos, cuidando do terreno, comecei a construir, mas abandonei o terreno por mais 4 anos. E depois desse tempo eu retorno na posse e quero entrar com a uso capião. Esse tempo de interrupção prejudica a sua posse. Porque nesse período que você esteve fora, você não tem como comprovar a sua posse. Em alguns casos de uso capião, exige boa fé, que você tenha agido como se o imóvel fosse seu, tendo isso como seu direito e como correto. Com relação ao tempo necessário, varia entre 2 a 15 anos, dependendo do caso. Com relação a esses requisitos e outros necessários, o ideal é analisar cada situação, porque cada pessoa, cada história é um contexto diferente e é aplicado uma modalidade diferente de uso capião. E cada pessoa precisa analisar o caso dela e verificar qual o tempo necessário para aquele caso, os documentos necessários, os requisitos, e tudo isso é feito através de uma consulta com o advogado. A ação de uso capião é importante principalmente para quem mora muito tempo no imóvel, não é regular, só tem a posse, porque é uma forma de regularizar essa posse perante todo o território nacional. Então imagina só, você vive no imóvel há mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, só com a posse, e de repente o proprietário aparece, aquele que está escrito na matrícula, pedindo para você sair dali porque o imóvel é dele, e você está invadindo. Te mostra os IPTUs pagos, a matrícula no nome dele, e o que você vai fazer? Entra até com uma ação de reintegração de posse contra você, pedindo força policial para te tirar da casa. E aí você precisa sair com toda a sua família dali, sem ter lugar para morar. Colocando desse jeito fica fácil entender, e uma história triste dessa, o processo de uso capião pode ser feito tanto pela via judicial ou pelo cartório. Quando que ele deve ser judicial? Quando há conflito de interesses, disputa, briga ou qualquer dúvida com relação àquela posse. E até mesmo quando os documentos de prova são incompletos para levar ao cartório, pois nesses casos o cartório não aceita registrar a matrícula. Na forma extrajudicial, que é através do cartório,
É mais fácil e simples, mas você precisa estar com tudo amarradinho. Inclusive, um requisito indispensável para fazer a uso campeão através do cartório é ter a assinatura de todos os vizinhos confrontantes. E todo o período de posse precisa ser provado através de documentos. Agora, o caso prático para você entender o que é a uso campeão. Imagine que João vive no imóvel há mais de 10 anos, mas ele cuida, faz a jardinagem, fez a muragem do terreno, pagou por isso e vai mantendo essa posse por muito tempo. E durante todo esse tempo ninguém nunca reclamou, não teve oposição, nem de vizinhos e nem de proprietário. Então, nesse caso, ele pode pedir uma ação de uso campeão e fazer com que esse imóvel, que ele não tem a propriedade, passe a ser dele de forma legal, dentro da lei. Agora que você entendeu o básico sobre o que é o uso campeão, lembre-se que cada caso é único. Sempre vai ser necessário consultar um advogado, fazer um estudo de caso para ver qual é a modalidade de uso campeão e a forma adequada para o seu caso. E nos próximos vídeos dessa sequência de uso campeão, eu vou falar um pouco mais sobre os tipos de uso campeão e vou entrar no assunto para ajudar você a identificar qual que é o seu caso. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, um comentário, uma sugestão do que você quer ver por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa dessa informação. Obrigado por assistir.